Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor. Quero convidá-los ao Evangelho de João. Finalzinho do Evangelho. Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso de número 25. Evangelho de João, capítulo 21, verso 9 ao 25. Só para os irmãos situarem na cronologia histórica, no tempo bíblico, Jesus está na quinta semana após Páscoa. Ele está ainda com os seus discípulos. E no nosso calendário litúrgico, se a gente for colocar os dias, como aconteceu no tempo bíblico, nessa semana agora, Jesus vai ser assunto aos céus. Então nós estamos no calendário litúrgico onde Cristo, ele ainda está com os seus discípulos ressuscitado. E então, só para você se situar, a Páscoa acontece, Jesus ele celebra a ceia na quinta-feira para a sexta. Na madrugada da quinta para a sexta ele é preso, na sexta-feira ele é morto, ele é crucificado e morto. No sábado ele fica no túmulo, o seu corpo. No domingo o corpo dele ressuscita. E depois desse domingo ele fica 40 dias com os seus discípulos. E ele aparece várias vezes para eles. E antes dele subir aos céus e voltar ao trono de glória, estar ao lado do Pai, ele usa esse período para instruir os seus discípulos, para encorajá-los e também para restaurar o coração dos seus servos. Então vamos ler, pedindo a Deus, que Ele vai falando ao nosso coração e que Ele vai ministrando a sua palavra em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda há muitas outras coisas que Jesus Cristo fez.
Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Muito bem. Meus amados, Jesus então, antes de ele subir aos céus, ele, depois de ressuscitado, ele se apresenta aos seus discípulos e por várias vezes ele instrui os seus discípulos sobre verdades importantes acerca da fé, acerca de quem ele é e acerca do seu plano de redenção para a humanidade e para o seu povo. Mas ele não somente instrui, ele não somente ensina, ele não somente mostra o caminho, ele não somente usa esse ensino para encorajar, para motivar os seus discípulos, mas como também ele tem esse período para restaurar o coração dos seus discípulos, entre eles o coração de Pedro. E nessa noite eu gostaria de falar então sobre o processo de restauração do apóstolo Pedro. Lembrando que Pedro negou Jesus 3 vezes. Antes de Jesus ser crucificado, antes dele ser mesmo julgado, diante das pessoas comuns, nós sabemos que Pedro, mesmo sendo advertido por Cristo, traiu Jesus 3 vezes, negando, dizendo que não o conhecia, dizendo que não sabia quem ele era, dizendo que nem ao menos sequer estivera presencialmente com Cristo. Então, amados, depois que Pedro trai, depois que Pedro nega Jesus, e que Jesus o fita com os seus olhos, e Pedro acusado pela sua consciência, totalmente sentindo culpado, sentindo o pior dos piores discípulos de Cristo, o mais miserável, o mais ingrato, o mais falho, Pedro então ele resolve abandonar aquela carreira do discipulado que Jesus havia chamado ele. Então, a palavra de Deus fala que ele vai ao mar pescar, e ele volta ao seu ofício anterior de ser um servo de Cristo. Quando fala a Bíblia que ele vai para o mar pescar, é que ele, então, é como ele diz, a minha vida com Cristo acabou, aquele projeto, aquele sonho dourado de um servo de Cristo, de ser aquele que fazia parte do reino de Deus, aquilo acabou, o plano acabou, a história está fracassada, estou falido e não há esperança para mim. Mas acontece, meus amados irmãos, que aquilo, como disse o próprio Jesus, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Então Jesus, ele vem até Pedro, e ele apresenta-se novamente a Pedro, e ele então, nesse texto, ele restaura a vida de Pedro. E ele restaura a vida de Pedro exatamente naquilo que Pedro falhou, no seu amor para com Jesus. E ele pergunta para Pedro 3 vezes, da mesma medida que Pedro traiu Jesus. Pedro traiu 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. É como se Jesus usasse de uma forma didática, de uma forma carinhosa, cuidadosa, ponto a ponto. É como uma roupa que se estraga, mas que não precisa um remendo, que não entra ali um remendo, mas com a linha, com a agulha, ponto a ponto, ele vai costurando aquele tecido que foi, então, estragado. E Jesus vai, então, ponto a ponto, trabalhando a vida de Pedro. E ele começa a trabalhar no ponto mais importante, começa a trabalhar no amor. Irmãos amados, a restauração de Pedro, ela passa no ponto mais importante da vida de um discípulo de Cristo, no amor para com Deus. Quando a gente olha, desde o chamado de Deus a Abraão, Deus chama Abraão e fala assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vem para uma terra que te mostrarei. E por várias vezes, Deus faz promessas benditas para Abraão. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas vem para um relacionamento comigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa linha de raciocínio, irmãos, a gente vê na Bíblia toda. Deus, ele quer relacionar com o seu povo. E Deus quer um relacionamento de amor com o seu povo.
E tanto é que nós olhamos, quando Deus renova essa aliança de Abraão agora com Moisés, ele coloca os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são resumidos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a gente vê muito bem, claramente isso, quando um escriba, intérprete da lei, questiona Jesus, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus pergunta para ele, devolvendo a pergunta, Jesus faz uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Como interpretas? A lei está dizendo, ama a Deus sobre tudo, ame ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E amas o teu próximo, conforme a ti mesmo. Jesus disse, respondeste bem, faça isto e viverás. A gente vai vendo, irmãos amados, na Bíblia toda, pessoas que vão andando com Deus e com dificuldades, com lutas, e a gente vai vendo esses vasos quebrados por causa da iniquidade que ainda está no coração do povo de Deus. A gente vai ver o povo de Deus falhando e muitas vezes caindo na lealdade, no amor para com Deus, mas a gente vai vendo homens e mulheres que ainda ali, amando ao Senhor, buscam o Senhor, como Davi, e pede, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A gente vai vendo pessoas sendo fiéis a Deus e andando com Deus e amando a Deus. A gente vai vendo pessoas, até mesmo quando Cristo veio aqui na terra, quando, antes dele ser preso, ele faz uma visita na casa de um homem leproso, um fariseu, um homem chamado Simão, e lá na casa desse homem, esse homem que é um anfitrião não faz nada por Cristo. Mas ali vem uma mulher que foi perdoada por Cristo, e ela não beija o rosto de Jesus, ela beija os pés de Jesus. E ela não unge a cabeça de Jesus, ela unge os pés de Jesus, e ela derrama algo precioso nos pés de Cristo, e ela não só derrama aquele algo precioso, mas ela derrama suas lágrimas nos pés de Cristo, e ela seca aquelas lágrimas ali nos pés de Cristo com os seus cabelos. E aquele fariseu, ele, no seu pensamento, no seu coração, ele fala assim, se Jesus soubesse quem que é essa mulher, ele não aceitaria isso dessa mulher. Ele fala, eu sei sim o que essa mulher é, eu sei sim o que ela fez, mas eu sei que ela me ama. E Jesus traz um questionamento para aquele fariseu e fala o seguinte para ele, é aquele que é mais perdoado, será que não ama mais? Aquele que conhece o amor de Deus, esse amor de Deus é relacionado com esse toque da graça e do perdão de Deus. Quem conhece a Deus, quem conhece a misericórdia de Deus, quem conhece a bondade de Deus, quem conhece a graça de Deus, não pode permanecer como é, não pode permanecer como era, pelo contrário, o seu coração é totalmente inundado com esse amor, com esse perdão, com essa graça, com essa misericórdia, e essa pessoa então não é capaz de ser indiferente à pessoa do Criador. Então, amados irmãos, Jesus ele vem no ponto, e ele vem no ponto, assim como o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele fala sobre o caminho sobremodo excelente, e o caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. E no finalzinho do capítulo 13, ele fala assim, que há 3 coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor. E ele diz, o maior destes 3 é o amor. E por que ele disse isso? Porque um dia a fé não mais vai ser necessária. Porque os nossos olhos verão face a face, nossos olhos contemplarão sem nenhuma dificuldade, nós estaremos na presença do eterno, glorioso e soberano Deus. Então nós não teremos que esperar nenhuma promessa, porque todas elas já se cumpriram. Então fé e esperança são necessárias para esse ambiente terreno. Mas quando chegarmos na glória, a dimensão que prevalecerá será a dimensão do amor, porque Deus é amor, o amor é a essência de Deus, e o amor, nós podemos saber que ele permanece eternamente. Tanto é que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nesse ponto, meus amados irmãos, Jesus ele vem com o objetivo de restaurar a vida do apóstolo Pedro. E ele pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Então, antes, ele pergunta primeiramente, né? Pedro, tu me amas mais do que a estes outros?
Veja só a pergunta de Jesus, meus amados irmãos. Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Meus amados, muitas vezes nós somos assim seduzidos a dividir o nosso amor. Às vezes nós somos assim, até mesmo envolvidos por algum tipo de encanto. Às vezes, na nossa juventude, quem aqui, na adolescência, na juventude, não teve uma confusão de relacionamento de namoro? Ah, estou dividido entre, no caso a moça, entre um rapaz e outro rapaz. Não sei quem que eu estou gostando. Eu acho que estou gostando dos dois. Quantos rapazes aqui na juventude, na adolescência, eu estou aqui em dúvida se eu gosto dessa menina ou dessa outra menina. Quantas pessoas já tiveram esse tipo de dificuldade? Ou esse tipo de, até assim, sedução? E às vezes tem pessoas que se entregaram e se envolveram com duas pessoas e viveram esse tipo de relacionamento, um relacionamento enganador, um relacionamento cheio de mentira, de falsidade. Quantas pessoas, talvez, nessa prática, cresceram, se tornaram homens e mulheres, e na fase adulta, tiveram esse tipo de vida. E os cantores seculares, os poetas seculares fazem músicas assim, apresentando uma realidade de uma possibilidade de amar duas pessoas na mesma intensidade, ou no mesmo momento. Meus irmãos amados, se é impossível, num relacionamento sentimental, uma pessoa amar duas ao mesmo tempo, ou amar dois ao mesmo tempo, como que o discípulo de Cristo será capaz de amar dois senhores ao mesmo tempo? Jesus ele pergunta para Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Jesus aqui não está falando, irmãos, colocando divindades aqui. Não, ele está falando dos seus irmãos ali, dos discípulos ali. Ele está falando de pessoas, ele não está falando aqui de ídolos como era no Antigo Testamento. Lembra no caso de Elias? Quando Elias chega para o povo de Israel e fala assim, vocês têm que tomar uma decisão. Ou vocês vão seguir Baal, e vão adorar Baal, e vão dizer, Baal é o meu Deus. Ou vocês vão chegar e falar, Jeová é o meu Deus. E vocês vão seguir Jeová. Vocês não podem ficar divididos entre esses dois caminhos. Vocês precisam tomar uma decisão. Se Baal é Deus, seguir Baal. Mas se Jeová é Deus, seguir Jeová. E Jesus ele completa quando diz, é impossível servir a dois senhores. Meus irmãos, o tratamento com Pedro é profundo. O tratamento com Pedro, ele vai lá no coração, na alma. E ele pergunta para Pedro, você me ama mais do que estes outros? Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus dá uma ordem para ele apacentar os cordeiros dele. Depois ele pergunta pela segunda vez. E agora ele faz uma pergunta mais direta. Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amados, aquilo que amamos é aquilo que nos faz andar nessa vida. Se nós amamos o nosso trabalho, nós vamos levantar cedo todo dia, com aquela disposição, com aquela vontade, com aquele interesse. Se nós amamos a nossa faculdade, nós vamos ir para a aula com aquela alegria, com aquela gratidão, com aquela vontade. Se nós amamos a nossa casa, a gente vai para casa com alegria, com facilidade. Aquilo que nós amamos, de alguma maneira, vai nos fazer assim, ficar felizes com aquilo que nós amamos. Aquilo que nós amamos vai gerar em nosso coração não só
uma satisfação com aquilo que fazemos, mas de uma certa forma vai nos moldar naquilo que amamos. Aquilo que nós amamos vai se tornar aquilo que nós desejamos. E aquilo que nós desejamos vai se tornar aquilo que nós buscamos. E vai se tornar pela qual aquilo que nós temos motivação de viver. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Então ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele deu mais uma ordem: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Irmãos amados, o motivo que leva Pedro a se entristecer aqui é porque, embora no português a palavra, o substantivo e o verbo aqui seja a mesma palavra, tu me amas, no original grego nós encontramos significados muito mais profundos. E pela terceira vez aqui, Jesus ele fala de um amor que é um amor sacrificial, aquele amor de entrega, aquele amor é o amor ágape, aquele amor de colocar realmente o outro acima de tudo. E Pedro, ele responde com outro verbo, que não é o agapaus, mas ele falando: Senhor, eu não sou capaz de te amar como o Senhor me ama. É como se eu dizer: eu gosto do Senhor, eu gosto do Senhor. E ele fala isso com tristeza. E ele fala isso com tristeza porque ele sabe que o amor de Cristo por ele é infinitamente maior. E ele sabe que jamais ele poderá corresponder a esse amor. Por mais que ele pudesse ser um discípulo fiel, por mais que ele pudesse ser um apóstolo de Cristo, um daqueles chamados para representar Cristo na terra, ele jamais poderia amar a Cristo da mesma maneira que Cristo o amava. Porém, nós vemos uma restauração na vida do apóstolo Pedro. Nós vemos o Senhor trabalhando no seu coração e alinhando as coisas como elas devem ser e colocando as coisas nos seus devidos lugares. Em outras palavras, pingando os is, fazendo as pontuações necessárias na vida do apóstolo Pedro. Meus amados irmãos, o que nós encontramos aqui é um homem, depois desse encontro com Cristo, um homem restaurado. Pedro, depois que ele é restaurado por Cristo, ele nunca mais vai ser aquele que nós vemos nos evangelhos. Aquela pessoa que sai rapidamente, falando sem pensar, agindo sem pensar. Mas nós vemos um homem moldado, transformado, um homem capaz de morrer por Cristo, como de fato ele morreu, crucificado. E ele nem aceitou ser crucificado da mesma maneira que Cristo foi. Ele foi sepultado de cabeça para baixo. Amados irmãos e irmãs, como o apóstolo Pedro, nós precisamos ter esse tempo de restauração. Como o apóstolo Pedro, nós somos vasos de barro. Como o apóstolo Pedro, nós falhamos no nosso amor para com Cristo. Como o apóstolo Pedro, nós deixamos que outras coisas vão ocupando o lugar de Cristo, e quando a gente percebe, a gente é envolvido até mesmo por coisas que são legítimas, por coisas que são corretas. Mas se a gente não cuidar, essas coisas podem ocupar o lugar de Cristo em nosso coração. Então a pergunta para você: filho, filha, tu me amas mais do que esses outros? Numa rede de relacionamento, tu me amas mais do que os relacionamentos que você tem? Eu sou o primeiro nessa lista de relacionamentos? Nós temos que responder essa pergunta, meus irmãos. Nós temos que responder essa pergunta.
O Senhor faz essa pergunta para nós. E nós temos que responder para Ele. E nós temos que responder para nós mesmos. E nós precisamos dar essa resposta no nosso dia a dia, na nossa prática. Porque é muito fácil, irmãos amados, nós nos envolvermos com essa vida. Tem um hino, que não está no nosso hinário, mas desses hinários mais antigos, que fala assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Irmãos, coisas boas dessa vida nos fascinam. Coisas legítimas dessa vida nos fascinam. E tentam nos encantar. E se a gente não perceber, meus irmãos, os nossos olhos, eles saem daquele foco do Senhor Jesus e começam a brilhar por coisas que não são o Senhor. Muitas vezes são bênçãos que Ele dá, dádivas dEle, dádivas do Senhor. E eu lembro aqui do apóstolo João. O apóstolo João recebeu um anjo que trouxe ali grande consolo, grande conforto, o mensageiro de Deus. E João quase adora o anjo. E o anjo fica bravo com João e fala: João, levanta, eu sou conservo seu. Você está ficando louco. Você vai me adorar. Muitas vezes, nós esquecemos que nós adoramos aquilo que amamos. Por isso que Jesus trabalha a questão do amor do coração de Pedro. Nós adoramos aquilo que amamos. E aquilo que amamos e aquilo que adoramos vai nos moldando como pessoa. Se nós amamos a Jesus, nós vamos adorá-lo. E nós seremos moldados por Ele. E a nossa vida aqui nessa terra, ela vai ser marcada por essa obra graciosa de Deus, sabendo que nós somos vasos quebrados, restaurados pelo Senhor, e até chegar à glória celestial, nós seremos assim, alvos do seu amor, alvos da sua obra, alvos da sua restauração, e jamais esqueceremos do seu grande amor para conosco, de que Ele foi lá no fundo do poço e nos deu vida, enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E jamais vamos esquecer que os maiores heróis de Deus são pessoas quebradas, pessoas falidas, fracassadas, que não podem bater no peito e falar: eu sou melhor do que todos, e eu não preciso de ninguém para ser quem sou. Isso não cabe a nenhum de nós. Isso muda a nossa prática diária, onde ao invés de ter preconceito em nosso coração, ao invés de ter assim, aquela soberba, aquela opulência, aquela ostentação, aquela arrogância, aquele olhar maligno e maldoso de julgamento, isso dá lugar para um lugar amoroso, porque um coração que foi alcançado pela graça, restaurado pela graça, é um coração que foi encharcado pelo amor de Cristo. E esse coração jamais consegue permanecer sem esse amor e sem amar assim. Meus amados irmãos, Jesus dá a ele 3 vezes a chance da restauração, e ele, movido pelo Senhor, ele caminha no caminho da restauração. E o Senhor dá a ele ordens: apacenta os meus cordeiros, pastoreai as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. A restauração de Pedro tem um fim proveitoso. E a finalidade proveitosa dessa restauração é a sua vida com Deus. É a sua vida espiritual. Mas não é somente isso, irmãos, não termina ali. O Senhor dá uma missão para Pedro: apacenta, pastoreai, apacenta as minhas ovelhas. A obra de Deus, ela tem um fim glorioso, e esse fim glorioso é no próprio Deus. E quando nós somos restaurados, é porque Ele quer nos usar para restaurar outros. Quando Ele quer nos fortalecer, Ele nos fortalece a fim de nos fortalecer outros, a fim do seu nome ser glorificado, ser conhecido e ser exaltado. E sermos instrumentos desse amor, e sermos assim instrumentos dessa restauração. Mas podemos destacar também o seguinte, meus amados irmãos. Quando o apóstolo Pedro, ele recebe do Senhor essa obra de restauração,
nós vamos observar que ele é colocado dentro do propósito pela qual ele foi chamado por Deus. Ele encaixa no plano de Deus para ele. Irmãos, quando nós somos restaurados pelo Senhor, nós encontramos a razão da nossa existência. Nós não precisamos sair procurando de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Nós não precisamos, porque essas dúvidas, essas respostas já foram dadas. Nós encontramos as respostas mais necessárias da nossa vida. Como disse Agostinho no seu livro As Confissões, quando ele fala, eu fui criado por ti, e a minha alma só vai encontrar sossego quando ela voltar para ti. E esse retorno para Deus só pode ser possível pelo amor a Deus. Então, meus amados, a vida sem esse amor, ela fica desassossegada, desequilibrada, em busca de coisas assim tão fúteis e tão vãs. E a gente percebe que essas coisas, elas são tão assim fúteis e vãs na medida que a gente alcança essas coisas. Porque depois que a gente alcança essas coisas, a gente quer mais. Porque elas por si só não são capazes de nos preencher. Só quem vai nos preencher, meus amados, é o Criador. Por isso que a W. Tozer diz o seguinte, que quando a criatura, ela se volta para o Criador, e o Criador ocupa o lugar que ele deve ocupar na vida, essa pessoa não só encontra o propósito da sua existência, mas todas as coisas da sua existência se encaixam como deve ser. Às vezes, vidas desordenadas, vidas desajustadas, vidas que estão assim de ponta cabeça, elas estão assim por causa dessa mesma situação. Está faltando a pessoa certa no lugar certo. Para que essa pessoa esteja ocupando o lugar certo, no lugar certo, nós precisamos mais do que conhecimento. Nós precisamos de amor. Tem muitas pessoas que conhecem, tem muitas pessoas que sabem, tem muitas pessoas que andam. Judas conheceu, Judas caminhou junto, Judas andou ali por mesmo tempo que Pedro, mas Judas não foi capaz de amar. Meus amados irmãos, quando Pedro, ele trai Jesus, ele nega Jesus 3 vezes, ele então mostra quem ele é. Um pecador, fraco, falho. E depois que ele peca, depois que ele trai, ele abandona. Mas Jesus não o abandonou. Eu sinceramente não sei qual foi a situação da sua semana. Eu não sei o que você tem feito. Eu só sei que Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa temática. E eu sei que Deus quer fazer algo maravilhoso em nossas vidas. E essa obra é restauração. Restaurar o nosso amor para com Ele. Restaurar a nossa posição com Ele. Restaurar o propósito pelo qual nós fomos criados. Saber que Ele nos chamou com um propósito. E nós estarmos dentro desse propósito. Não querer ser outra pessoa, não querer ser nem mais nem menos, mas ser a pessoa que Deus nos fez. E falar, Senhor, eis-me aqui. O Senhor está construindo a sua história nesse mundo caído, através de pessoas caídas, porém restauradas pelo seu grande amor. E nós vamos continuar nessa vida, às vezes em altos e baixos, mas vamos ver a graça de Deus e o amor de Deus sempre fiel, derramado por nós, a cada dia, a cada instante. Eu quero orar por você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e se o Vinícius conseguir localizar essa música aí, O Exilado, é para a gente cantar no final. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua semana. Às vezes nós cantamos, às vezes nós falamos tantas coisas bonitas nos cultos, de domingo à noite principalmente, mas às vezes durante a semana, nosso coração anda tão longe do Senhor. Às vezes nossa prática diária é tão assim, contraditória. E a pergunta que Jesus faz para nós é: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que a esses outros? Pedro, tu me amas? Peça para o Senhor
nesse momento, perdão, porque eu sei que como eu, nós falhamos no nosso amor para com o Senhor. Quantas vezes nós não pensamos em o Senhor como nós deveríamos pensar? Quantas vezes nós não fazemos o que deveríamos fazer? Quantas vezes não amamos como deveríamos amar? E como precisamos de ser restaurados pelo amor de Deus. Senhor Deus eterno, neste momento, nós colocamos aqui, ó Deus, a cada um de nós, a começar em mim, restaura, Senhor, o nosso amor para contigo, restaura a nossa comunhão, restaura a nossa vida, Senhor. Tu conheces, ó Deus, o mais íntimo do nosso ser. E o Senhor preparou, Pai, que nós estivéssemos aqui nessa noite ouvindo essa palavra, porque sabemos, ó Pai, que como o Senhor agiu na vida de Pedro, o Senhor também tem essa mesma obra continuamente a ser realizada na vida da tua igreja. Então, ó Pai, aqui, a começar em mim, a começar em cada um de nós, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, ó Deus amado, que o Senhor realize essa obra. E que como Pedro nós sejamos restaurados. E que como Pedro nós sejamos levantados por Ti. Que como Pedro, ó Pai, nós possamos entender, ó Deus, a Sua obra, Pai, o Seu propósito, a Sua vontade e o chamado que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Permita, Pai, que nós sejamos as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos, nem mais nem menos. Que nos contentemos, ó Pai, em ser as pessoas que o Senhor nos chamou para ser, a vida que o Senhor nos destes. Ó Deus amado, cada um aqui, Pai, tem a sua peculiaridade, que nós sejamos íntegros, ó Deus, em cada uma delas, que nós sejamos fiéis nesse amor, Pai, em cada detalhe da nossa vida, e que em tudo, Pai, nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia do nosso coração, renova, Pai, a nossa vida, renova a nossa fé, derrame o Teu Espírito Santo aqui neste lugar, e que nada nesse mundo possa estar acima do Senhor, e nem em pé de igualdade contigo, mas que o Senhor esteja, Pai, ocupando o lugar número 1 do nosso coração, que o Senhor esteja, Pai, como a prioridade número 1 da nossa vida, da nossa existência. Sabemos que é muito fácil pregar, o difícil é viver. Sabemos que é muito fácil ouvir uma pregação, o difícil é colocar em prática a Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a colocar em prática. Nos ajude, ó Deus, a viver a palavra do Senhor. Que o Teu Evangelho possa penetrar no nosso coração, no mais íntimo, como a chuva penetra a terra, que o Teu Evangelho penetre no nosso coração. E que a Tua palavra, e a Tua vontade, e a Tua verdade, ela possa realmente transformar nossa história, nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar esse hino ao Senhor, o exilado. Vamos colocar em pé? Vamos entoar esse hino. Pedir aqui os irmãos da música para vir aqui nos auxiliar.
amados, quais as decisões que você tomou durante essa pregação? Você tomou alguma decisão? De amar mais a Jesus? Amém? De colocá-lo em primeiro lugar, de priorizá-lo, de conhecê-lo, de relacionar com Ele de uma forma mais íntima. Se você não tomou nenhuma decisão, tome algumas decisões nessa noite. E não só tome as decisões, mas coloque em prática amanhã. Algumas dicas nós podemos dar. Uma delas é orar mais, passar mais tempo na presença de Jesus. Você pode fazer isso. Uma outra dica que eu posso dar para você, leia mais a Bíblia. Leia a Bíblia de capa a capa, tenha um hábito de leitura bíblica diária. Se você não entende, você não vai entender tudo, eu não entendo tudo. Mas nós temos o melhor professor, o Espírito Santo, peça para Ele. Peça ao Espírito Santo, me dá iluminação para que eu possa compreender Tua palavra. Uma outra dica que eu posso dar para você, participe da igreja. Participe das programações da igreja. Não seja um religioso, e só domingo à noite, não. Isso é vergonhoso, você falar que ama Jesus e não ter tempo para Jesus. É vergonhoso, irmãos. É vergonhoso a gente estar numa igreja, numa terça-feira ter 3 pessoas, numa quinta-feira ter 3 pessoas. Eu fico com vergonha de ser pastor de uma igreja que fala que ama Jesus e não tem compromisso com Jesus na prática diária. Irmãos, algumas mudanças nós precisamos tomar. Quem cantou essa letra está falando de uma história do apóstolo João. Saudades que ele tinha de Jesus. Como que nós vamos passar a eternidade com Jesus? Nós não damos conta de passar a semana com Ele. Se você não consegue passar a semana com Jesus aqui, como é que você vai conseguir passar a eternidade com Ele? Então, às vezes, a gente está vivendo uma religião de boca para fora. Às vezes, a gente está vivendo uma religião só de aparência, só de capa. Isso é motivo para a gente pedir perdão. Falar, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou sendo um crente muito, muito, muito devagar. Não é que nós vamos ser salvos pelas nossas obras, não, meus irmãos. Mas é que as nossas atitudes, elas revelam a nossa fé. Se a nossa fé é viva, nossas obras estão relacionadas com a nossa fé. Agora, se a nossa fé é morta, elas vão também mostrar a nossa fé. Nós vamos orar uma palavra que mexe com o nosso coração, que chama a gente, tão necessária para nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como nós vamos passar a eternidade na Tua presença. Como nós vamos, ó Deus, viver uma vida eterna contigo, ao Teu lado, Senhor. Sendo na nossa vida diária, a gente não tem tempo nem para orar, nem para ler a Bíblia. Não tem tempo nem de vir aqui na casa de oração. Se não abrimos a nossa casa, Pai, como uma agência de evangelismo. Ó Deus amado, nós precisamos, ó Deus, de um toque do Teu amor, do Teu poder, mas também um toque do Teu Espírito Santo, Pai. Abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração. Ó Deus amado, vê se há em nós algum caminho mau. Temos ouvido, ó Deus, a palavra do Senhor e não temos tido mudanças, ó Deus, no nosso comportamento. Sabemos, ó Pai, que essas mudanças não são provenientes de nós mesmos. É o Senhor quem opera tanto o querer quanto o realizar. Dá-nos a bênção, ó Deus, de ter, ó Deus, uma vida transformada, Pai, o nosso comportamento, a nossa atitude, ó Deus, alinhada com a Tua palavra. Ó Deus amado, e que nosso coração não venha se endurecer com a exortação da Tua palavra no nosso coração, mas que nosso coração venha se alegrar do chamado do Senhor, ó Deus amado, da ministração do Senhor, que tanto precisamos, ó Deus. E que isso, ó Pai, possa redundar em glória ao Teu nome e crescimento espiritual para cada um de nós aqui, Pai. Ó Deus amado, nós oramos, ó Deus, e pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus.